Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo e Estevão, nós estamos aqui no capítulo 8º, vendo já há algumas semanas o que está precedendo aí a morte de Estevão. Sabemos que a morte de Estevão está bem vinculada a uma vitória profissional, digamos assim, de Saulo. Ele está, de fato, muito contente e numa grande expectativa por esse acontecimento, porque vai significar para ele uma demonstração de poder dentro daquilo da autoridade que ele visava exercer ali perante o Sinédrio, né, como um doutor da lei que ele era. Então ele ia ocupar um cargo muito alto ali no Sinédrio. E para ocupar esse cargo, nada melhor, seria muito bem coroado com uma decisão, né, um julgamento de peso, e era o que era o que acontecia com relação a Estevão. E aliado a isso também era tão importante para ele, que ele escolheu essa data, a data da execução dessa sentença, que seria o apedrejamento do Estevão, para apresentar a sua amada noiva Abigail ali para sua família e para os seus amigos e para a sociedade da qual ele fazia parte, né? E nós vimos aqui que Abigail, espírito sensível e também muito marcado, ela não queria ficar, né, assistir esse dia, digamos assim, de várias execuções. E, então ela estava relutante. Saulo diz para ela: você não precisa assistir tudo, assista só o último, né, o grande acontecimento, que seria justamente a última execução ali do dia, que seria o apedrejamento de Estevão, né? Então ela não quer contrariar o marido, né, o futuro marido, o noivo, e aí ela resolve então fazer isso, né? E chegamos ali ao dia, e nós estávamos na leitura ali em que Estevão está prestes a ser apedrejado. Ele foi convidado como uma última oportunidade, ainda, né, a convite de Abigail, convite não, uma recomendação de Abigail a Saulo que desse uma chance, uma última chance, né? Ou seja, espírito sensível, pacífico, ela tentava fazer com que não se derramasse sangue. Ou seja, ela disse: olha, se ele se arrepender, oferece para ele uma chance de arrependimento. Ela não sabe quem é Estevão, né? Mas só de ouvir falar ali, Saulo falar, ela acredita nas coisas que Saulo conta, né? E Saulo, de fato, não está inventando nada. Ele está falando justamente conforme o seu ponto de vista, aquilo que ele de fato acredita. Ele não está sendo mentiroso quando ele fala e narra que ele é uma pessoa que subverte a lei de Moisés. Ele realmente acredita nisso e tem lá os motivos, né, que justificam achar que sim, na sua visão ali limitada. Então, Abigail, ao ouvir as narrativas de Saulo, ela pede, né, que ele dê essa oportunidade. E essa oportunidade foi dada. Ele abre ali esse dia do julgamento, ele oferece a palavra para que Estevão tenha mais uma oportunidade de negar a Jesus. Vimos isso aí a semana passada, mas ele se mantém firme e a turba fica mais revoltada ainda, né? Todos ali ficam pedindo imediatamente o seu apedrejamento, e muitos ali avançam até quase que desejosos de matá-lo ali mesmo, né? E nós paramos aqui, bem nessa parte, né? Quando
quando vai começar, então, a lapidação, né, de Estevão. Então, olha, eu vou ler o último parágrafo que lemos a semana passada como recordatório e a gente já vai começar a leitura desta semana, né? Então, olha, o último parágrafo foi: os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Então, quem que vai executar, quem que vai apedrejar? Um representante de cada sinagoga, né? O que era a sinagoga? É como se fosse a igreja ali, o local de culto judaico, o local de culto às leis de Moisés. Então, cada representante dessa sinagoga, eles tinham ali o direito, né, de poder atirar as pedras ali. Por quê? Porque eles estavam na condição de defensores mesmo da lei de Moisés, cuja acusação principal que recaía sobre Estevão era justamente a de que ele feria, subvertia a lei de Moisés, né? Cada sinagoga indicara o seu delegado, e ao iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Então tinha toda uma ritualística para essa cerimônia macabra, digamos assim, né? E continuando aqui a leitura, olha, mais uma ordem do moço tarcense, né, de Saulo, e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo mirava friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar maior partido. Então, era muito cruel, né? Até os locais onde eles miravam ali para jogar as pedras, né? Risos gerais seguiam-se a cada golpe. E aí começam as falações, né? Olha só. Poupemo-lhes a cabeça, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Veja a crueldade. Por que poupemo-lhes a cabeça? Porque se ele levasse uma pedrada na cabeça, ele morreria rápido, né? Traumatismo craniano, ele morreria, então perderia a graça. Então, na verdade, é o requinte de crueldade, né? Não basta ser sangrento, não basta ser a violência, não basta ser um crime de assassinato, era um assassinato, né? Mas para eles aqui na época, estou falando isso conforme o nosso entendimento de agora. Aqui na época não era nada disso, aqui na época era algo legal, era um julgamento legítimo pelos órgãos estatais da época, né? É a pena de morte aqui. Mas o requinte de crueldade no sentido assim, já que nós vamos matar e é tão divertido, não vamos aumentar essa emoção, porque se acerta uma pedrada dessa na cabeça, e ele morre e acaba, né? Então, a crueldade está no sentido assim, que eles não estavam só querendo cumprir a lei, mas eles se compraziam, né? Havia um prazer sádico diante do sofrimento alheio. Então, eles queriam ficar acertando as pedras em outras partes do corpo dele, né, para que ele sentisse ali os ferimentos mesmo e a tortura de ser apedrejado, né? Então continua, olha, poupemo-lhes a cabeça, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo indicado pelos maiorais da sinagoga com atenção e entusiasmo aos berros de morra o traidor, o feiticeiro. Então, né, todos ficavam gritando essas palavras. Fere no coração,
Em nome dos cilícios, exclamava alguém do meio da turba. Então eles ficavam ali, havia essa torcida também, os que não estavam jogando a pedra ficavam torcendo e gritando: olha, joga no coração, joga ali, joguem, né? Eles ficavam ali querendo, como se eles estivessem jogando pedras também, né? Separa-lhe a perna pelos idumeus, separa-lhe a perna pelos idumeus, secundava outra voz impudente. Mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso apreciava a vibração popular, satisfeito e confortado. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e das suas prestigiosas corporações políticas. Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo de sua raça, orgulhava-se com a decisão que o levara a perseguir o caminho, entre aspas, né? Era o nome caminho, né? Sempre aparece aqui, entre aspas. Por quê? Porque não existia o termo cristão. Eram os homens do caminho, eram os homens que estavam ali na casa do caminho, que era a casa de Simão Pedro. Né? Caminho por quê? Porque eram os homens que caminhavam atrás de Jesus, né? Então Jesus caminhava, ele fazia ali os seus caminhos, andava, e esses homens caminhavam por esses caminhos atrás. Então, por isso que eram os homens do caminho. E é por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão através dele ou por ele, né? Então Saulo estava considerando que ele fez muito bem quando ele resolveu perseguir ali o caminho, entre aspas, né? Então ele está pensando isso. Olha, aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar, porque mesmo ali no auge do martírio, no momento, ele não perdia a serenidade, ele não se perturbava, e aquilo perturbava Saulo. Saulo se perturbava de ver a imperturbabilidade de Estevão, a serenidade. Saulo se perturbava de ver como Estevão não se perturbava com nada, como Estevão era sereno diante das maiores adversidades. Aquilo deixava ele assim, sem entender. E ele continua aqui com essa impressão, olha. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor e nem turbação. E eu imagino, porque era um olhar sereno, não havia temor, nem turbação e nem raiva. Emmanuel nem coloca aqui, mas imagine se a gente tem notícias que Estevão, nessa época do cristianismo primitivo, foi um espírito de condição assim, superior até a dos próprios apóstolos, ou seja, já era um espírito que tinha uma identidade com Jesus, né? Tal que, imagina, né? Ele não se perturbaria mesmo. De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço de Corinto guardava impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas corriam abundantes. O peito descoberto era uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colavam-se ao corpo empastadas de suor e sangue. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis, né? Então, essa sensação aqui, né? Emmanuel encontra essas palavras, mas a gente talvez não consiga ter o alcance do que seria ali, o que? Uma sensação de você estar sentindo
as dores lancinantes do corpo na matéria, né? Mas o teu espírito está ali suplantando isso de uma maneira, né? Que isso fica em segundo plano. E ele está assim, né? O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe, sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhe azorragavam o corpo macerado, mas no íntimo guardava a impressão de uma lenidade sublime. O coração batia descompassadamente. O tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Gente, imagine que o tamanho, né, o tipo de pedras que ele estava sofrendo para chegar ao ponto de fraturar uma costela, né? Nesta hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância. Fazia o possível por fixar na retina o quadro da morte do pai supliciado e incompreendido. Intimamente, repetia o Salmo 23 de Davi, o qual fazia junto da irmã nas situações que pareciam insuperáveis. O Senhor é meu pastor e não me faltará. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Então aqui Emmanuel fez um trabalho assim muito bonito e rico nesse parágrafo, descrevendo, né? Porque a gente às vezes pode achar que esses espíritos de uma condição tal como Jesus, né? A gente pode talvez cair num erro de imaginar que esses espíritos não sintam dor física, o que não é uma verdade. Eles sentem a dor física, mas a sua fé, a sua coragem, a sua certeza no futuro faz com que isso seja um detalhe que não ofusca aquilo que eles sabem, né? A certeza íntima de um porvir melhor, né? Então, eles não perdem a serenidade, mesmo diante dos sofrimentos assim mais atrozes. Então, Jesus passou dessa maneira e vemos que Estevão aqui também está passando da mesma maneira. Agora tinha a impressão de que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o mártir nos seus minutos supremos. Ele estava, vivo ali, estava no momento de expirar, mas ele ainda estava ali, né? No auge das dores físicas, né? Então ele sentia, tudo, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção. O moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus que o cercava carinhosamente figurou-se-lhe a corte celestial. Então, ele ainda vivo, ainda encarnado, ele conseguiu vislumbrar toda a atmosfera espiritual. Abriu-se a visão dele ali e ele enxergou todo um cortejo, de almas de alto quilate ali junto dele, No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Gente, esse livro é de muita emoção. É difícil ler esse livro sem não se emocionar, Vamos lá. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos.
pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplandecência de suas glórias divinas. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em voz alta. Então ele vê Jesus. Ele teve essa dádiva, né, de grande missionário que foi. Ele viu Jesus antes de morrer, era o grande desejo. Ele passou depois ele tinha esse desejo, ele desejava conhecer o Messias desde a infância, nem sabia que o Messias já tinha vindo. Ele descobriu que o Messias já havia vindo, havia sido crucificado quando ele chegou na casa do caminho socorrido. Quando ele leu os escritos, quando ele ouviu tudo que Simão Pedro disse a ele, então ali Simão Pedro praticamente apresentou, através dos seus relatos, Jesus para Estevão. E não precisou convencer demais, o seu coração preparado, o seu coração sensível, imediatamente não se equivocou, não duvidou em nenhum momento que sim, aquele de quem falavam e de quem ele ouviu aquelas histórias e de quem ele leu aqueles escritos ali, os escritos de Mateus, ele nunca teve nenhuma dúvida que sim, ele era o Messias. Então ele tinha essa coisa, puxa, eu sempre desejei, sempre cheguei, ele já havia sido morto pelos homens, já havia sido crucificado. E veja essa glória que é concedida, né? Porque na hora que ele está sendo martirizado por amor a Jesus, defendendo como, nossa, grandiosamente, né? Defendendo Jesus como se fosse o próprio Cristo falando, a ponto de que muitos dos apóstolos ali, no caso Tiago, não conseguiu nem compreender, achava que ele estava sendo ousado demais. Quem ele pensa que é para querer falar tão igual a Jesus? Não é que ele falava tão igual a Jesus, era que a condição dele era mais próxima de Jesus, né? Por isso ele conseguia. Então muitos nem conseguiam compreender isso. Então ele, na hora antes dele expirar, ou seja, ele estava vivo, ele estava encarnado, e através ali da visão, através da sua mediunidade, abre-se essa possibilidade, o próprio Cristo vem ali ao seu encontro no momento e ele vê Jesus, né? Então esse para mim esse é um dos pontos altos desse livro, um dos pontos mais emocionantes. São vários, mas esse ponto em que Estevão vê Jesus é de uma emoção assim indescritível, né? Só a gente lendo e relendo e não quer parar de ler nunca mais, e imaginando essa emoção que ele sentiu, né? Então ele fica ali extasiado, com os olhos abertos, olhando ali, né, para os olhos de quem estava assistindo, olhando o quê, né? O que ele está olhando? Ninguém estava percebendo, mas ele estava enxergando toda essa estrada, todo esse cortejo de anjos e o próprio mestre vindo ali na sua direção. E ele diz em voz alta para todos que estavam ali: eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Ele fala isso, né? Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com gestos íntimos. Ai, gente, agora é mais emoção ainda. Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor, que é de Saulo, com gestos íntimos. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva terna cingia uma túnica à moda grega, que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso ou pela presença da mulher amada, percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que o coração indomável de Estevão o levara
a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele atado ao tronco do suplício? Aquele peito arfante, empastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava, não seriam de seu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto? Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente do êxtase que o absorvia. Embalde, Saulo chamava-lhe a atenção, discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parecia nada ver além do sentenciado a esvair-se no sangue do martírio. Lembrava-se agora, em se afastando do calabouço depois da morte do pai. Foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição de suplício. A última vez que ela viu o irmão também, ele foi supliciado junto do pai. O pai morreu e ele foi mandado para as galeras, né? E foi aí a última vez que ela o viu. E agora ela reencontra o seu irmão na mesma situação ali, amarrado a um tronco e com o corpo totalmente aberto pelas pedradas, né? O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Então veja, né? O discípulo de Simão, porque ele aprendeu tudo de Jesus ouvindo Simão Pedro, né? Ele olhava para Saulo ali e não conseguia sentir raiva, nada, né? Ele sentia sincera amizade no coração. Veja, gente, que condição desse espírito aqui. Era realmente fora da curva, né? Ele conhecia, olha a lucidez dele, olha a lucidez da sua reflexão. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Então Saulo era o algoz porque não conhecia o Cristo, mas ele conhecia. Por que ele ficaria alimentando raiva, ódio, vingança, né? Se ele conhecia o Cristo. Então, olha, ele conhecia o Cristo, Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante. Ai, meu Deus, gente, agora é difícil para mim, é difícil. É difícil, porque ele está vendo Jesus e ele está vendo Saulo. E o que ele pede para Jesus? Vamos ler agora, olha. Então, Estevão olha para Jesus, porque ele está vendo Jesus, ninguém mais está vendo, mas ele está vendo Jesus ali. E ele olha para Jesus assim e diz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Gente, vocês me perdoem, mas é muito emocionante para mim, é uma coisa assim, é muito além do que a gente possa imaginar, uma situação extrema como essa, e uma sinceridade tão grande em que a gente, sei lá, né, ele pede para que Jesus, ele enxerga Jesus e fala para que Jesus não impute a Saulo este pecado. Senhor, esquece isso, não lhe imputes esse pecado, né? E pede isso de coração. Não são palavras, né? Senhor, não lhe imputes este pecado. Isto dito, voltou os olhos
para fixá-los no verdugo, amorosamente. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, a irmãzinha amada por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudade e esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe havia sido também levada ao reino do Mestre e regressava com ele em espírito para trazer-lhe as boas-vindas de um mundo melhor? Quis bradar sua alegria infinita, atraí-la, ouvir-lhe a voz nos cânticos de Davi, morrer embalado pelo seu carinho, mas a garganta já não timbrava. A emoção dominara-o na hora extrema. Sentiu que o mestre de Nazaré acariciava-lhe a fronte, onde a última pedrada abrira uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe um olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular a angustiosa surpresa. Saulo, Saulo, é meu irmão, exclamou aterrada. E aqui a gente vai parar porque já deu o nosso horário. É um ponto alto desse livro, esse momento, né? Gesiel, Estevão sendo supliciado, vê Jesus que aparece ali em espírito, mas só ele vê Saulo, não sente nada, nenhum sentimento negativo, pelo contrário, sente um amor fraternal imenso por ele, a ponto de olhar para Jesus e pedir para que Jesus não impute a ele nenhum pecado, e ele estava naquela situação por causa de Saulo. E quando ele olha para Saulo, ele vê sua irmã ali, ele sente muita emoção, ele não entende como que ele não sabia se ela era encarnada ou desencarnada, né? Porque ele estava vendo ali um cortejo de anjos, e quando ele vê sua irmã, ele fica sem entender o que ela estava fazendo ali. Ele pensa até que ela era um dos espíritos ali celestiais que estavam ali, né? E assim a gente vai encerrar a leitura dessa semana. E agradeço a Deus por estar podendo estar aqui, relendo esse livro e compartilhando esses momentos de emoção com todos. E agradeço por estarem aqui acompanhando também. Fiquem com Deus, uma excelente semana. E semana que vem continuaremos.